Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de reflexões. Nós hoje vamos realmente refletir sobre um tema que não é novo, começou a ser estudado nos inícios do século XX, mas é um tema que não é muito falado no meio espiritualista, não é muito falado no meio da ciência, e a ciência e os pesquisadores estão a trabalhar com muita acuidade neste tema, mas é um tema que começa a ter que ser partilhado e nós vamos ter que começar a estudá-lo também, porque há muita coisa que se calhar poderá não estar correta em termos de transcomunicação. Neste caso, hoje, transcomunicação instrumental. E nós, a chamada TCI, T de transcomunicação, C de comunicação e I de instrumental. É o nome que a ciência lhe dá. Nós vamos começar com uma breve prece de alinhamento. Quem quiser pode fechar os seus olhos, respirando profundamente e preparando a sua mente, o seu espírito ou a sua consciência, se quiserem, para as reflexões de hoje. Amado Mestre Jesus, Mestre de todos nós, amado Saint-Germain, e com Jesus partilhas as orientações do nosso planeta neste momento. Amados irmãos galácticos, que connosco estão ao serviço também do nosso Mestre, para que a nossa evolução em transição dentro de nós mesmos, mas principalmente fora de nós, se possa fazer. E a todos vós nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, a oportunidade de falarmos de temas tão novos ainda para nós e a oportunidade de termos mais um tema para estudar, para aprofundar, para assim nos esclarecermos, ajudando a tirar da nossa mente os véus dos paradigmas que ainda temos, e são muitos, mas principalmente nestas matérias. Vos pedimos a todos a vossa bondade, e é com muita gratidão que aqui estamos a servir de instrumento para comunicarmos e partilharmos estes conhecimentos, e que assim seja. Queridos companheiros, então, hoje não nos vamos basear no livro Sabedoria, porque este livro não trata deste tema e, portanto, a indicação que nós tínhamos era trazer este tema hoje. E então vamos tentar desmontar um bocadinho esta questão da transcomunicação. O que é a transcomunicação? A transcomunicação para nós espíritas, e não só para nós espíritas, para todos os espiritualistas, para todas as correntes, para todas as filosofias que se dedicam ao estudo dos fenómenos, que se calhar não são assim tão fenómenos, não é? Se calhar são coisas que são mais ou menos comuns, mas para nós não estamos habituados a elas, ainda as intitulamos como fenómenos, que é a comunicação entre planos, a comunicação entre os diferentes planos. Portanto, transcomunicação é exatamente isso, é a comunicação entre planos. A comunicação entre planos tem sido feita há muitos séculos já, desde sempre, através de um médium, através de um comunicador, de um canal, não é? Que vai comunicando, vai interferindo não, intercalando as mensagens de cá para lá e de lá para cá na linguagem mais comum. No fundo, o de cá para lá e de lá para cá não existe, porque tudo está aqui.
Nós é que não temos a capacidade para vermos, muitos de nós não têm essa capacidade, para ver o que está aqui à nossa volta. Portanto, transcomunicação é exatamente isto. É a comunicação entre humanos. Usando uma terminologia mais objetiva, diz assim, o estudo da transcomunicação é o estudo da comunicação entre vivos e mortos, ou para nós, na nossa terminologia, desencarnados, e transcomunicação instrumental é exatamente o estudo da comunicação entre vivos e mortos, ou vivos, eu não gosto nada da palavra mortos, porque não existe, não é? É uma coisa que não existe, não existem mortos. Vocês já aqui vão começar a zangar-se todos comigo, mas de facto não existem diferentes estados de matéria, porque o ser não morre, não acaba. O ser é eterno, o ser é imortal, não é? Assim já nos disse Jesus, assim já nos disse Allan Kardec, assim nos disseram uma série de irmãos nossos que se têm comunicado. Portanto, esta palavra que nós usamos é mais uma palavra para cair em desuso, porque não existe. Mas vamos lá usar a terminologia mais comum, portanto, transcomunicação instrumental é o estudo da comunicação entre vivos e mortos, entre aspas, através de aparelhos eletrónicos, como, por exemplo, o telefone, o rádio, a televisão, o computador e agora até os biocomputadores, que já é o estágio tecnológico mais avançado que já é utilizado para este tipo de pesquisas. E, portanto, estes aparelhos propiciam, ou possibilitam, mais corretamente, a possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual sem interferência direta de um médium. Portanto, como em tudo na nossa evolução, as coisas são necessárias até uma determinada altura. À medida que nós vamos avançando, elas deixam de ser assim tão necessárias porque se descobrem outras coisas. E, portanto, a mediunidade é excelente e é excelente, tem sido excelente e continua a ser excelente, mas já estamos no início. E se calhar não é agora que estamos no início, nós já vimos desde o século XX com este trabalho. Hoje trago-vos aqui uma especialista que já trabalha nestas coisas há 50 anos, portanto, não é uma situação assim tão nova. É neste momento mais avançada e pode ser assim apresentada para a nossa melhor compreensão. Eu vou partilhar agora convosco um vídeo de Chico. Espero que vejam, não sei se será este, não é este, portanto, não é este, eu vou parar a tela. Vem-me só um minuto que interromper, ok. Eu vou partilhar convosco vários vídeos hoje, porque não há a possibilidade de nós termos em tão pouco tempo uma exposição absoluta desta situação. Deixa-me aqui ver se nós conseguimos aqui. Ok. Portanto, vamos lá. Eu vou partilhar convosco um vídeo de Chico, em que Chico nos fala da transcomunicação instrumental, exatamente no programa Pinga Fogo. Vocês estão a ver bem? Já estão a ver? Sim? Tem-me só aqui um momento. Deus, como Constantino Olivar, e como a grande audiência por processo de professor. Comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados.
pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E, em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, uma câmara espiritoscópica. Nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema de comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem verificado através de processos mediúnicos com emprego a própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Mas, intencionalmente, sejamos merecedores de uma realização finalista e de espalhar a condição da eletricidade da alma sem o contato do consciente de criaturas humanas como ele mesmo tem tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização está no mundo. Compreendendo-se o nosso divino mestre nos deu a missão da imortalidade da sua própria ressurreição. E a Povo 771, o penúltimo deste ano, apresentando o velho Chico Xavier. Ora bem, peço desculpa. Oi. Peço desculpa que isto aqui estou aqui com um problema técnico. Ok, já está. Ok, então digam-me lá, só para eu ter aqui uma ideia. Ok. Já não estou a compartilhar a tela, pois não? Chico Xavier foi claro que nos disse que a transcomunicação instrumental é uma realidade que vai acontecer no futuro. Isto é o programa Botafogo, 1972. Quem fez a pergunta a Chico Xavier foi Hernani Guimarães de Andrade. Esse mesmo Hernani Guimarães de Andrade, que é um dos pioneiros no primeiro congresso que se realizou em 1992 no Brasil, intitulado Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental, realizou-se na cidade de São Paulo e teve a participação, como eu disse, de Hernani Guimarães de Andrade e da pesquisadora Sónia Rinaldi. A pesquisadora Sónia Rinaldi, durante agora há poucas semanas, foi uma das principais oradoras no Congresso, novamente no Brasil, no congresso intitulado Science and Spiritual Connection, em que apresentou as mais recentes pesquisas dela na transcomunicação instrumental entre os planos. E eu vou passar a partilhar a tela, vamos ver se isto corre melhor agora, exatamente da Sónia Rinaldi. Quem estiver interessado em saber mais sobre transcomunicação instrumental, quem estiver interessado em ouvir e seguir este pioneirismo, estas novas
descoberta destas novas tecnologias, enfim, pode fazê-lo no site oficial de Sónia Rinaldi, oficial do YouTube. E, portanto, é possível seguirem o trabalho desta pesquisadora. Ora bem, agora vamos ver se conseguimos aqui pôr... ok, vamos lá. Tesla. Vamos pôr então partilhar um dos vídeos onde ela apresenta imagens já mais atuais da transcomunicação instrumental. Ela tem várias situações em que eu não vou poder mostrar tudo, não é? Porque estes vídeos têm todos 20 e qualquer coisa minutos e não é possível fazê-lo, mas é possível partilhar convosco algumas coisas. Aqui, ela aqui recebeu imagens que estão aqui no ecrã à nossa esquerda, do Orator, que é um dos coordenadores do trabalho que ela faz, em que ela faz depois medições a nível dos crânios, não só nas esfinges, como também a nível dos seres que se comunicam, mas aqui a curiosidade que vos trago é só o ser que ela recebeu nos seus instrumentos, nos seus computadores. Ela, Sónia Rinaldi, em baixo, Cris Pascoal é a entrevistadora, é quem vai fazendo estas entrevistas e vai comunicando com Sónia Rinaldi. E aqui é só para fazer aqui um paralelismo entre o coordenador à nossa direita, a semelhança que Sónia Rinaldi vai apresentando de Akhenaton e a sequência que ela dá ao nível das possíveis reencarnações de Akhenaton, de Orator. Aqui temos o Orator, que tem o nome atual de Marisha, e são 3 das reencarnações que ela foi recebendo, e Tesla, que lhe apareceu também na tela. E eu posso pôr assim, aqui um bocadinho para ouvirem. O Narisha é também o Tesla, né? E também o Akhenaton, quer dizer, eu acho que ele vem fazendo essas... uma trajetória sempre revolucionária, e não seria diferente aí com o Tesla, né, que já era tido mesmo como um ser muito esquisito, para dizer o mínimo, né? E aí, por acaso, também tem uma aparição do Tesla aqui no canto à direita, em que você vê ele, Tesla, com uma orelhona grande, e por acaso também na mesma posição do Narisha, né? Então, é possível, claro, a gente não pode sair afirmando nada, mas é possível que se trata do mesmo reencarnante, né? Pode ter sido Cristo, pode ter sido Tesla e agora é Narisha, na verdade. Pronto, aqui é mais um exemplo das imagens que a pesquisadora Sónia Rinaldi vai conseguindo captar nas suas pesquisas, no seu trabalho. Ela tem uma equipa, tem uma sala, tem um trabalho continuado há 50 anos e vai chegando a estas questões. Mas isto não é necessariamente uma coisa muito nova para nós que vamos estudando os livros da codificação, mas os livros também psicografados por Chico Xavier. Se nós nos lembrarmos do livro Nosso Lar, e quem leu o Nosso Lar mais que uma vez, lembra-se que havia a sala da comunicação. E na sala da comunicação havia uma série de responsáveis pelas comunicações e havia uma série de aparelhos, que eram os aparelhos que iam possibilitar a André Luiz de ditar a Chico Xavier o livro Nosso Lar. Sónia Rinaldi
dos seus trabalhos de pesquisa, deparou-se com uma situação curiosa que eu vou partilhar agora convosco. Vamos ver se vamos conseguir aqui ouvir um bocadinho. Deixa-me ver aqui. Isto aqui. Ok. Não conseguimos. Pronto. Não conseguimos porque a imagem desfocou. Mas eu falo convosco sobre isto. Quem quiser, então, pode ir ao site, à página do YouTube, corretamente falando, de Sónia Rinaldi Oficial. Em Sónia Rinaldi Oficial, vocês têm, como eu disse há pouco, várias comunicações. É uma comunicação em que ela recebe uma imagem vou deixar estes links e estes vídeos todos na descrição, em que ela se apercebe e fala sobre a comunicação que é feita entre os vários planos, em que ela nos diz que a comunicação é de facto feita através de instrumentos, e justifica isso pelo facto de até uma coisa simples que é a temporalidade que há num outro plano, numa outra vibração, num outro nível vibracional, de seres que estão com outro ritmo, com outro tempo, e nós sabemos que o tempo, como nós o conhecemos, é uma realidade aqui do nosso plano ao nível do mundo de provas e expiações. Muitas vezes intitula também este mundo de provas e expiações como um mundo 3D, terceira dimensão. Há controvérsia nessas questões, mas pronto, fica aqui também a analogia, e portanto isso seria já uma impossibilidade para haver um contacto direto, pessoa a pessoa, com o médium e com o comunicante. E o que a Sónia nos diz e nos mostra imagens é que há de facto, como no nosso lar também havia uma sala de comunicação com aparelhos de biotecnologia, tecnologia avançada, como no nosso lar foi descrito, e a comunicação entre os planos é feita exatamente através dessa tecnologia. Portanto, o que as pesquisas da Sónia Rinaldi, as pesquisas do Hernani Guimarães de Andrade, as pesquisas de uma série de cientistas e pesquisadores americanos, europeus e de tantos países do mundo que estão a trabalhar nestas matérias, dá agora um grande salto, tal como nos disse Chico Xavier em 1972, que nós aqui ouvimos, por merecimento da própria humanidade. E à medida que a humanidade vai evoluindo, e à medida que a humanidade vai merecendo ter este conhecimento, as inspirações, digamos assim, que no fundo são comunicações, não é? São intuições, são orientações, se assim quiserem, dos nossos mentores, dos nossos guias, dos seres com quem todos nós indiscriminadamente trabalhamos a diferentes níveis, vão revelando para que a humanidade tenha a possibilidade de fazer a sua própria evolução também na área tecnológica, para se colocar num patamar evolutivo superior. Das pesquisas feitas pela Sónia Rinaldi, e porque é que eu me baseei na Sónia Rinaldi e não noutra pessoa qualquer, foi exatamente porque ela fala português e é possível nós seguirmos o trabalho dela para todos nós que falamos português. Ela é brasileira, nem todos falamos inglês ou qualquer outra língua, e portanto é mais prático para nós. Depois, porque as coisas estão a acontecer no Brasil neste preciso momento, e foi há pouco tempo que elas se realizaram, e foi através do Brasil que eu tomei conhecimento destas situações. Ela refere também que muitos seres, e reparem que na comunicação de Chico Xavier ele não fala em encarnados e desencarnados, o Chico tem uma terminologia que diz os vivos daqui e os vivos que estão noutro plano. E, portanto, esses mesmos vivos que estão noutro plano, Sónia refere que muitos são o que nós chamamos extraterrestres, ou seja, seres de outros planos, humanoides com outras fisionomias.
E no site da Sónia Rinaldi nós temos também imagens captadas de seres com outras fisionomias que se comunicam, não só aparecem, mas que também falam. Portanto, as transcomunicações instrumentais das pesquisas realizadas por esta nossa irmã, que é espiritualista e que é pesquisadora e cientista, tem vários níveis de transcomunicação, não só a imagem, como também a comunicação direta, a voz. E, portanto, isso é possível verem no site dela. Eu sugiro que comecem por os vídeos a explicar o que é e como é que surgiu o trabalho dela. Ela tem várias entrevistas, uma vez por semana ela faz programas em direto, onde vai relatando o seu trabalho, e, portanto, é uma benção, eu creio. E como nos diz Chico, nós merecemos este novo patamar de evolução, de comunicação entre os planos. Hernani Guimarães de Andrade deixou alguns livros sobre isso, e outros irmãos nossos que nós vamos lendo e seguindo, e portanto o que eu hoje vos queria aqui trazer era apresentar o que está a ser feito a este nível e o novo patamar, que ainda com certeza é muito básico, digo eu, de transcomunicação ou de comunicação entre planos. Os seres mais evoluídos têm com certeza toda esta tecnologia muito evoluída. O nosso lar foi psicografado em meados do século XX e no nosso lar já havia este tipo de comunicação, e Chico mesmo disse que o nosso lar estava no mínimo em termos de conhecimentos tecnológicos, espirituais e de toda a ordem, à nossa frente, no mínimo 30 anos. Portanto, as coisas estão a começar, como também nos disse Chico, por orientação de Emmanuel, estão a começar a serem reveladas agora para a humanidade, porque a humanidade o merece. Esperemos que tenha sido útil este vídeo. Eu peço desculpa pelas questões da tecnologia que eu não domino, mas são coisas muito pioneiras para mim, para a Sónia Rinaldi, já é o beabá de todo um trabalho. Queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada. Estarei convosco nos estudos da codificação do Livro dos Médiuns na sexta-feira, se Deus o permitir, e desejo a todos que vão estudando, como eu vou estudando, estas matérias, para estarmos cada vez mais atentos às evoluções que vão acontecendo para nosso próprio bem. Eu agora abro a comunicação para vós, Telmo, Suzy, ainda temos aqui um bocadinho, o tempo é vosso, façam favor. Eu agradeço, embora João falou que foi tão avançado, cerca de 30 anos. Já tinha ouvido dizer aqueles. A parte espiritual está mais avançada na ordem dos 100 anos. Pois, 100 anos. Ainda mais. Sim. Pois. Agora, isto realmente para mim é novidade. A palhagem, eu sei que existe, os livros que leio e tal. Agora, mesmo nós, portanto, o caso desta senhora contactar diretamente é novidade, porque o Chico Xavier dizia: o telefone toca de lá para cá. Agora já estou a ver, começa a tocar de cá para lá. Está bom, pronto. No tempo do Chico era mesmo por telefone, ou seja, a Pois, Ivone do exato. Amaral Pereira tem essas situações Exato. e outros têm. Agora a comunicação é dos dois lados. Isto é bom, isto é ótimo. Suzy. Obrigada por esta informação, eu acho muito interessante e é sempre bom saber, embora eu tenha alguma dificuldade em perceber como é que as coisas funcionam, quer dizer,
Em algumas eu estou- entrevistas ela explica, eu também não sou da área para explicar Pois. uma coisa destas. Por isso faz-me alguma confusão como é que isto funciona, mas não tenho qualquer dúvida que de facto existe e isso nem sequer se põe a questão. Gostava de saber como é que é, quer dizer, eu estou ao telemóvel, estou no computador e de repente aparece alguém para falar comigo. Alguém que já partiu. Pronto. Não Pode deve ser, acontecer, não pode deve ser tão simples acontecer. assim, não é? Não deve ser Não, tão simples assim. é assim, pode Pronto. acontecer porque há essa possibilidade, mas não é assim que está a funcionar. Ou seja, há, Certo. pelo que eu me apercebi, é tecnologia. Pode acontecer porque os canais e os meios são os mesmos. No caso do trabalho da Sónia Rinaldi, são biocomputadores, ou seja, já é um passo mais avançado a nível de ciência, não é? E ela usa aparelhos que não são os nossos. Pronto, eu ouvi o Telmo dizer que o plano espiritual está avançado 100 anos, o que eu sabia era que estava avançado há cerca de 60 anos. Era o Ok, que eu ouvia falar, que pronto. eles estavam mais avançados de 60, pelos vistos estão ainda mais do que isso, não é? Pronto, por isso é que Eu tinha visto 30, portanto, vocês estão mais certos do que eu. portanto, e eu tinha conhecimento de 60, o Telmo falou em 100, com certeza que é. Pronto, por isso é que nós vemos os miúdos, os jovens que nascem, crianças tão pequenas e com um desenvolvimento intelectual que a pessoa fica parva, não é? Eles já vêm com esse treino, eles já vêm com Eles já todo. vêm, exatamente, então para as tecnologias aquilo é uma coisa espantosa, não é? É, Pronto, pronto. ainda bem. Eu vou partilhar na Sim, descrição, vou partilhar alguns vídeos que aqui não tive a oportunidade de projetar. Desejo a todos uma noite abençoada. Gratidão a todos Igualmente, nós, até sexta-feira, até irmãos de sexta. dia vários planos, e 21, até sexta-feira. Até noite sexta. abençoada para Uma noite Deus, vocês. boa noite. abençoada. Uma boa noite. Tá, Tudo, Boa noite. Deus. ok. Com licença. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite.